Amém? Eu quero dizer algo para você, que o nosso Pai tem algo de extrema relevância para falar comigo, com você nessa manhã. Amém? E hoje amanheceu um pouco friozinho, né? Tá vindo um taifun, parece eu passando, não sei. Então, hoje foi um dia que amanheceu muito propício para nós ficarmos em casa. Mas eu não me canso de falar que você tem sim como cultuar a Deus na tua casa. Porque a minha e a tua vida é um culto todos os dias. A minha e a tua vida, no que diz respeito a culto ao Pai, não se resume à oração de quarta, ao culto de sábado e domingo, não. A minha e a tua vida é um culto diário. Mas eu e você, pela graça de Deus e a misericórdia, nós temos entendido, aprendido que há uma grande importância nesse culto coletivo que nós prestamos ao Pai, porque é aqui que eu e você, nós somos afiados dia por dia, como diz Salomão. É aqui, nessa comunhão maravilhosa, que nós podemos compartilhar testemunhos, e compartilhar do amor do Pai. Amém, queridos? Então eu pedi por gentileza que você abra a tua Bíblia, Evangelho de Cristo Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 15. Aleluia. O Pai é bom em todo tempo. Em todo tempo, nosso Pai é bom. Todos acharam, queridos? Vamos falar hoje um pouco sobre aquilo que ficou conhecido como a parábola do filho pródigo. Sem dúvida, essa é uma das parábolas mais contada, mais lida, mais comentada no mundo inteiro. É a parábola do filho pródigo, na qual ela apresenta nessas três personagens que muito se dá ênfase mais ao filho pródigo. Em segundo lugar, dão muita ênfase ao filho mais velho. Mas a terceira personagem ele é um pouco menos enfatizado. Mas hoje eu gostaria de dar maior ênfase a esse Pai que é amoroso, esse Pai de amor, esse Pai misericordioso, esse Pai que sempre está de braços abertos a nos receber. Amém? Então vamos ler, querido. O que diz o texto do versículo 11 é um pouco extenso, mas é necessário para nós nos situarmos na história. Diz assim: continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço dele disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabem. E ele lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante. Diga assim: terra distante. E lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me apenas como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu-lhe, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se.
Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. Ele informou, veio teu irmão e teu pai mandou matar um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou todos os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Isso aqui é uma história linda. Isso aqui é uma parábola que começa dizendo e continuou. Continuou por quê? Continuou porque, se nós lemos no versículo anterior, no versículo de número 3, nós vamos ver que Jesus foi pego ali no momento na qual ele estava em profunda comunhão com os publicanos e pecadores. Aí vieram os filhos mais velhos. Quem eram? Os escribas e os fariseus. E disse senta, come, bebe com publicanos e pecadores. Então Jesus começa a contar a história, na verdade, desses filhos, da qual acredito eu ser os judeus, o filho mais velho, e nós os gentios. Mas hoje, se nós colocarmos no contexto geral, todos nós nos encaixamos no perfil do filho mais velho e também no perfil do filho mais novo. Ou seja, esse filho mais velho é uma figura, que é devassa, é uma figura que nós muitas vezes julgamos ser uma pessoa sem noção, uma figura amoral. Nós nos encaixamos neste perfil. E também muitas vezes nós nos encaixamos no perfil do filho moralista, o filho moral. Não é verdade? Aquele filho que todo tempo está ali servindo ao pai, está debaixo da proteção do pai, do cuidado do pai. Então é nesse contexto, diante desse povo, que Jesus conta uma das parábolas que, na minha opinião, é a mais linda de todas. Porque é uma parábola que fala de família, é uma parábola que fala do amor do pai, é uma parábola que revela a raça humana. É uma parábola que Jesus conta e revela para aqueles homens o coração do homem. Isso é maravilhoso. E por que também que eu amo esta parábola? Porque ali Jesus está dizendo que ele veio a este mundo para nivelar todos nós, não existe um melhor do que o outro. Por isso eu amo esta parábola, ela é muito linda. E nós temos que tirar lições deste ensino do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Observa aqui no texto, querido, que hoje o que Jesus contou para aqueles fariseus, aqueles escribas, era algo para eles inadmissível, na cultura da qual ele estava contando. Até hoje, se nós formos fazer uma pesquisa no Oriente Médio, isso aqui é uma história inadmissível, isso não existe, porque no contexto do Oriente Médio, isso não existe, um filho não tem como levantar a voz do pai, e muito menos pedir a sua parte na herança com o pai sendo vivo, porque a herança só era repartida mediante a morte do pai. Mas aqui Jesus está contando algo para aqueles fariseus: olha, isso vocês não admitem, mas é isso mesmo que vocês fazem comigo. É isso que vocês fazem com Deus Pai. É dessa forma que vocês agem comigo. E já pegando um gancho aqui no que foi falado agora há pouco, a respeito de que o pastor Danilo falou que nós temos olhado para um Deus, um Pai, e temos reivindicado os nossos direitos. E é verdade. E essa nação, esse povo da qual Jesus está falando, e as gerações anteriores,
era a mesma, só mudou a geração, mas o coração era o mesmo, o comportamento eram os mesmos, as atitudes eram as mesmas. E a prova disso, se você for dar uma volta lá no livro do profeta Malaquias, um profeta que Deus levantou há 460 anos mais ou menos antes de Cristo, ele introduz o seu livro dizendo assim, o Senhor dizendo assim, eu vos amei, o próprio Deus falando. Eu vos amei, diz o Senhor dos Exércitos. E ele retruca, em que tem nos amado? E você vai mais versículos à frente, Deus começa a falar com esse povo. Eu tenho amado vocês com um amor de pai. Aí ele diz assim, olha, o filho honra o pai, o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, cadê a minha honra? Mas quando o profeta, inspirado pelo Espírito Santo, introduz esse livro e diz, eu tenho-vos amado, diz o Senhor dos Exércitos, este povo de coração duro que só passou a geração, mas a nossa é a mesma, nós medimos esse amor de Deus e classificamos o amor de Deus por aquilo que Ele pode nos dar, pela sua provisão. Então esse povo diz, em quem tem nos amado? Nós passamos por isso, por aquilo. Você vai ver no capítulo 3 que fala diretamente relacionado a dízimo. Eles estão ali lançando palavras duras sobre Deus. Inútil é servir a Deus. O que nos adianta servir a Deus? Nós reputamos os ímpios muito mais felizes e abençoados do que nós. Eles prosperam e nós aqui. Então a mentalidade daquele povo para com Deus, o Pai, era de um Deus que só era provedor. E aqui eu entro nesse texto. Porque Jesus conta a história para este povo de um pai amoroso. E apresenta 2 filhos. E começa a introduzir esta parábola com um filho que afrontou o pai, pediu a morte do pai ao reivindicar as suas partes na herança. E diz que ele partiu por uma terra distante. E nessa terra distante diz que ele passou necessidade. E eu me perguntei, ainda esses dias, por que Deus permitiu, por que Jesus contou nesse sentido, esse pai, sabendo o que ia acontecer, permitiu e fez isso, algo inusitado, fez isso e deixou, permitiu. Um propósito nós podemos perceber aqui. Por que o pai pegou, repartiu, entregou e deixou à disposição? Diz que não foi logo no dia seguinte, não. Uns dias depois, ele pegou tudo e partiu. Mas por quê? Com um propósito, creio eu. Porque eu tenho visto isso acontecer no meio do povo de Deus. Este homem pega o que nasceu, parte para uma terra distante, dissipa, destrói tudo aquilo que o pai construiu para ele. Ele vai. Mas chega uma hora na vida deste homem que ele, lá no fundo do poço, ele se lembra da casa do pai. E o que nós acabamos de ler, quantos trabalhadores do meu pai têm pão à vontade, sobrando e eu aqui passo necessidade. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E aqui, querido, isso aqui, se você prestar atenção, há algo muito forte para falar comigo e com você. Porque o pai permitiu. Sabe por quê? Porque este filho, ele tinha esse pai, como eu muitas vezes e você temos, um pai somente provedor. Nós temos hoje um Deus e Pai, no entendimento, um Deus que pode todas as coisas, e Ele pode. Um Deus que é um provedor e Ele é provedor. Então esse pai permite esse filho ir para dar um ensinamento para ele. Ele queria imprimir na mente dele que ele estava próximo dele pela proteção, pela provisão. Mas o pai permitiu que ele fosse para dar um ensinamento muito forte, que ia acompanhar toda a vida dele, e ele poderia transmitir a outra geração. Qual? O amor do pai. Porque essa é a maior riqueza que eu e você podemos conquistar nesta vida, é entender a altura, a profundidade, a largura e o comprimento do amor do pai. E esse menino, quando está lá
cuidando de porcos, fedido, sujo, ele ainda não tem uma mentalidade transformada. Ele só se lembrou do pai, como eu muitas vezes você nos lembramos. Ele se lembrou da riqueza do pai e da fartura que havia na casa do pai. Mas ele não tem uma mente ainda transformada, mas ele decide fazer o que eu e você temos que fazer muitas vezes, nos levantar e tomar uma posição diante disso. Ele foi à casa do pai. Agora vamos para o texto, os olhos aqui no texto. Ele ensaia, querido, aqui há algo muito forte para mim e para você. Ele ensaia aqui, no versículo 17, ele diz: então caindo em si, quantos trabalhadores meu pai tem pão com fartura e eu aqui padeço fome? Ele diz: levantar-me-ei, 18, irei ter com meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me apenas como um dos teus trabalhadores. Agora vamos ler para entrar nesse versículo, para explicar esse versículo, no versículo 21. E o filho disse, está diante do pai: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Ponto. O 22, o pai é que começa. O pai corta. O pai silencia este filho. Observe que ele ensaiou, e ele ia chegar diante do pai: pai, eu pequei contra o Senhor. E o pai dizer: filho, você pecou mesmo. Pai, eu não sou digno de ser chamado teu filho, pai. Pai respondeu a ele: filho, de fato você não agiu como filho. Mas quando ele vai dizer: eu não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como trabalhador, o pai, ponto, silêncio, cala, agora eu falo: traga depressa a melhor roupa, vestiu, põe o anel no olho. Sabe por quê? Porque ele ia dizer: trata-me como um teu servo, trata-me como um teu trabalhador. Se ele concluísse, o pai ia dizer para ele: filho, um trabalhador já tenho aqui, o teu irmão mais velho, um que só está me servindo, eu tenho aqui um irmão mais velho. Eu não quero ensinar isso, eu quero ensinar que eu sou um Deus de amor. Aleluia. Eu amo, eu não quero filho para me servir somente, eu não quero filho para trabalhar para mim, eu quero filho para se relacionar. Aleluia. Comigo. É isso que esse pai está ensinando aqui. Isso é muito forte, querido. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos mudar a mentalidade. Nós precisamos deixar de nos aproximar deste pai somente por aquilo que ele pode te dar e te oferecer. Você tem que se aproximar para você entrar no coração dele. Aleluia! Para saber quem ele é. Ele é o Deus do ouro e da prata, ele dele a terra, a sua plenitude, ele é. Mas ele não quer que você viva por isso. Ele quer abrir o coração dele e permitir que você entre e navegue pelas águas profundas, águas tranquilas, da qual nada vai te faltar, nada vai me faltar. Então observe, quando ele voltou, ele não tinha mente, ele ensaiou. Eu vou dizer: olha, agora eu reconheço, eu não sou digno. Então quando ele começa a discursar, o pai: para, traz, eu estou te restaurando, meu filho. Não é porque você errou, tu és o meu filho, e agora eu estou te mostrando o quanto eu te amo. Agora eu estou te mostrando que eu permiti você tomar o que era teu, para que você aprendesse que eu sou um pai não só que te dá, e eu sou um pai que existe não só para te deixar uma herança. Eu sou um pai que estou aqui para te perdoar quando tu errar. Eu sou um pai que estou aqui de braços abertos para te beijar. Eu sou um pai que, quando você estiver fédido do pecado, como ele veio de cuidar porcos, fedido, o pai lançou, abraçou e o beijou. Talvez eu e você não faríamos isso, mas esse pai de amor faz. Aleluia. Esse pai de amor é aquele que vai em lugares onde ninguém vai para buscar o que está fedendo o pecado. Esse pai amoroso é um que não mede cultura, nada, ele vai e entra e resgata. Sim, Deus! É esse pai que nós precisamos nos relacionar. Este pai que nós precisamos nos entregar. Deixar de ser um filho que olha somente um pai que pode todas as coisas. Vou tomar o pastor Danilo daqui, ele tem Daniel e Davi. Se alguém na rua perguntar: você é filho de quem? Ele vai dizer: eu sou filho do Danilo. Mas talvez ele não vai saber falar muito sobre quem é o Danilo. Ele não sabe no que o Danilo trabalha. O Daniel muito menos. Hoje ele não sabe, ele aprendeu a falar pai.
Mas ele nem sabe quem coloca comida na casa dele. Ele não sabe o Daniel. Mas ele aprendeu muito bem a falar pai. Muitas vezes eu e você somos assim, querido. Nós aprendemos a falar pai, eu tenho um pai, mas o que ele é? Tu não sabe. Como que ele trabalha? Tu não sabe. O que ele é capaz de fazer por você? Tu não sabe. Eu não sei. Então Deus quer nos tirar desse lugar de ignorância e nos transportar para dentro do coração dele. Aleluia. Glória a Deus. Com um propósito, qual? Para que eu e você sejamos inundados, mergulhados na plenitude de Cristo Jesus. Aleluia. Jesus, diz o autor de Hebreus que Deus, noutra hora, capítulo 1, diz que ele falou muitas vezes, de muitas formas aos pais pelos profetas, mas nos últimos dias nos falou pelo Filho, a qual constitui herdeiro de todas as coisas. Mas lá no 3 ele vai dizer assim, olha, que esse Cristo Jesus que veio, esse Filho que conheceu o coração do Pai, esse Filho que veio revelar ao Pai, ele diz assim, que ele é a expressão exata do seu ser. Paulo, quando escreve a igreja de Éfeso, lá no capítulo 13, ele vai dizer assim, ele ora, ele diz, olha, eu me ponho de joelho diante do Pai, para que sejam iluminados os olhos do vosso entendimento. Com o propósito do quê? Para que Cristo habite em vosso coração, pela fé em amor, e que vocês sejam arraigados e alicerçados em amor. Com o propósito de quê? Para que quando nós entendamos, aprendamos isso, a plenitude de Cristo venha habitar em nós. Tudo vem habitar em mim e em você. Mas você precisa conhecer o amor do Pai. Tudo é pelo amor do Pai. Sabe por que eu e você, muitas vezes, querido, nós vivemos nessa canseira? Essa aqui foi uma palavra que me veio agora, mas essa aqui é a canseira da vida, na qual eu tenho, nas regiões celestiais, pela autoridade e a liberação do Pai, eu já sou abençoado com toda sorte de bênçãos. Sabe o que isso quer dizer? Eu vou mais ou menos aqui, né, ilustrar. É isso aqui, ó. Não literalmente, tá, irmão? Ficar sentado e receber as bênçãos. Esse sentado não é porque você vai ficar em casa, não vai trabalhar e tudo vai vir. Não é isso, não. Isso é coisa de vagabundo. Mas eu estou dizendo que você tem que aprender a sentar e descansar. Descansar o teu coração e não viver na canseira da vida, buscando coisas, querendo se encontrar em Deus, querendo buscar saber o que Deus tem para a tua vida. E você vive nessa canseira, mas você tem errado, eu tenho errado, porque nós temos buscado em coisas e em homens, saber quem nós somos. Mas eu e você só vamos descansar o nosso coração quando nós conhecemos o coração do Pai. Quando nós sabemos de fato quem o Pai é. Amém? Aí sim a plenitude vem habitar em nós. Mateus escreveu de lá em Mateus 16 que certa feita Jesus foi para o lado de Cesareia de Filipe. E lá ele perguntou aos seus discípulos, quem diz o homem ser o filho de Deus? Quem diz os homens ser o filho do homem? Aí os discípulos se levantaram, um diz João Batista, outro Elias, outro Jeremias, ou alguns profetas. Mas ele pergunta e vira, mas vós, quem dizes que eu sou? E Pedro se levantou e disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí ele diz, olha, bem-aventurado é Simão, filho de João, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Agora eu te digo, tu é Pedro. Pronto, acabou. Então observe aqui, que Pedro pôde falar pela inspiração do Espírito Santo, que ele sabia quem era Jesus, mas depois que ele soube que Jesus era o Cristo, era o Deus vivo encarnado, ele disse, agora tu é Pedro. Então eu e você nunca vamos saber o nosso papel no reino, vamos nos encontrar, o propósito de Deus na terra, se nós nunca conhecermos o coração do Pai. Porque pode vir um profeta te falar, pode vir, de fato fala que eu creio, te revelar, mas tu vai viver na mesmice, sabe por quê? Você está buscando caminhos errados. O caminho e a fonte da revelação é o coração do Pai. Porque muitas vezes, num propósito que você busca se encontrar, está cheio de pretensão, está cheio e fora do propósito de Deus. Você quer ser o que Deus não te chamou para ser. Você quer fazer o que Deus não te chamou para fazer. Mas quando você mergulha no coração do Pai, tudo que Ele te
criou para fazer flui tranquilamente. Então nós precisamos conhecer o coração do Pai, querido. O coração dele é a fonte de toda a revelação. E lembre-se, depois se levanta o filho mais velho, eu estou aqui, te sirvo. Deus não quer servos, Deus não quer trabalhadores, Deus quer filhos. Sabe por quê? Um servo presta um serviço. Um servo presta um serviço, mas um filho, biblicamente, ele honra o pai. Então, pai não quer que você vivamos trabalhando. Isso você faz por amor. Como Paulo lá em 1 Coríntios 9, ele diz, olha, se eu prego o evangelho de livre vontade, eu faço. Mas se eu constrangido a isso, pesa sobre mim a responsabilidade de dispenseiro. Mas se eu faço, repousa sobre mim um galardão. Amém, queridos? Então, nosso Pai nos chamou para ser filhos na sua obra. E não somente trabalhadores. Ah, mas a Bíblia diz trabalhador. Diz sim, Pai. A Bíblia diz, orai o Senhor para que mande trabalhadores. Não é você que vai orar, não é você que vai buscar trabalhador. É orar o Pai para que Ele mande trabalhadores. Porque quando o Pai manda, Ele manda um filho para fazer o que Ele tem. Ele não manda trabalhador. Precisamos entender o que a Bíblia está dizendo. Amém, queridos? Amém. Então vamos ficar de pé. O coração do Pai é onde eu e você precisamos mergulhar. Lembre-se, o filho voltou com uma mentalidade não transformada. Mas quando ele voltou,